noite. Também queria agradecer, né, o IPOG, todo o empenho do Renato, né, que montou esse evento aqui com muito afinco, trocou muitas ideias, né, então sempre tem todos os bastidores, a gente não faz nada sozinho, né. Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês, então, os meus slides, né, a gente vai fazer um bate-bola aqui, falando um pouquinho sobre essas questões. Pronto, agora sim, antes dá para a gente se ver grandão, né? Então, pessoal, a temática que a gente vai trabalhar na parte de hoje, né, tem tudo a ver com a nossa área de atuação, com o design de interiores, né, a arquitetura de interiores. A gente é permeado e ouve muito, né, sobre essa questão das tendências, e ao mesmo tempo, juntei aqui uma outra temática básica. Quando a gente trabalha com espaços, né, quando a gente ambienta, nós precisamos sempre pensar nas questões de composição. Né, pelo próprio título que eu trouxe aqui para vocês, já deu para entender que sim, né, essas composições, elas muitas vezes, ou né, não vou nem datar quantas vezes isso acontece, elas vão ser moldadas, né, pelas tendências que a gente tem no mundo ao nosso redor. Então, já coloquei ali o meu contato para vocês também, se quiserem, né, tirar mais informações depois, está ali o meu Instagram também. E por que eu falo desse assunto aqui? Bom, teve na divulgação toda que o Renato fez, né, o nosso histórico, mas eu acho importante eu falar o histórico, porque tem a ver também com a gente entender tendências. Desde quando eu comecei a estudar sobre a área, né, eu sempre gostei muito, desenhava móveis antes de fazer um curso superior, antes de fazer um curso específico, antes de ir para o chão da fábrica, que a gente brinca, eu já desenhava móveis, e a gente vê que esses móveis, eles acabam tendo influência também do espaço. E esse espaço tem a ver também com quem vai usar esse espaço. Então, uma coisa está atrelada à outra. E aí eu sempre fui muito ligada em ver, mas por que certas coisas atraem mais o nosso olhar do que outras? Seja no desenho de um mobiliário, seja, né, na inserção e na hora de a gente fazer uma composição de um ambiente, é só mudar a escala. Desde a composição de um mobiliário até a composição do ambiente, né, a gente tem esses elementos que vão atrair o olhar. Foi assim, então, que eu comecei a estudar sobre percepção, a percepção me levou para a Gestalt me levou até mesmo para estudar áreas afins, como neurociência, neuroarquitetura, e nisso tudo a gente acaba estudando também sobre tendências, né? E nesse buscar de soluções, me vi buscando tendências, mas estudar que realmente são as tendências, né? Tanto hoje eu presto consultoria em indústrias, né? Trabalho com tendências não só para influenciar o meu trabalho, mas também para ajudar outros lugares a como entender essas tendências. E o mais importante de tudo, né? Já começa aqui com esse primeiro slide de temática especificamente, que quando a gente se apresenta, né, fala da nossa área, ou a gente vai, às vezes, muitas vezes, até falar com um cliente, design de interiores, a gente vai falar sobre tendências e tem muita gente que vai torcer o nariz. Mas esse negócio aí de tendências é só modismo, é só para vender mais, é só para obrigar a gente a usar determinada composição, a usar determinado material, a utilizar determinada cor, né? Então, esse modismo, infelizmente, ele fica muito atrelado à palavra tendências. Só que, como tudo na vida, as coisas não têm só uma explicação e elas não têm só uma forma de utilizar, né? Então, ontem, vocês, segunda-feira, né? Vocês falaram sobre iluminação, né? Teve apresentação de iluminação. A iluminação a gente pode usar para iluminar muito bem um espaço, para criar cenários, para identificar elementos, mas a gente também pode usar a iluminação de uma maneira que não vai potencializar esse espaço. Quando a gente fala de sustentabilidade, design biofílico, enfim, a gente tem todos os ganhos, mas também tem gente que usa essas palavrinhas para esconder outras composições que não são tão boas. Então, todas as temáticas, se a gente analisar, né, tem a forma, quando não é bem aplicada,
né? Ela pode criar, inclusive, esses clichês. E o clichê ligado a tendências é essa. Ah, é modismo. Ah, não posso seguir. Eu tenho gente que fala, eu não sigo tendência nenhuma, né? E, inclusive, a própria palavra modismo ficou muito conectada, porque hoje a gente vê muito a questão da tendência na moda, né? E a gente vê os desfiles e acaba se restringindo como se fosse somente essa questão moda, modismos e a forçação para a gente utilizar certas soluções nos espaços, né? Já trazendo especificamente para o design de interiores. Quando, na verdade, tendência não é nada disso, né? Tendência é uma direção ou sequência de eventos que ocorre em algum momento e promete, inclusive, o quê? Durabilidade. Então, a primeira questão que muitas vezes é atrelada à tendência por muitas pessoas, de que isso é um modismo, eu não vou seguir, né? Eu não quero saber disso para o meu espaço, né? Ou quando vocês vão se apresentar na profissão, às vezes, né, recebe esse pré-conceito. A própria, né, uma das próprias definições, como essa que eu trago aqui, já fala em durabilidade. Então, parece bem contraditório, né? Se a gente fala, não, mas é um modismo, é supérfluo, é passageiro, né? E quando, na verdade, quando a gente chega no que realmente são as tendências, as próprias definições já trazem palavras como durabilidade. Então, se é durável, não é um modismo passageiro, né? Vamos entender mais um pouquinho sobre o que se tratam essas tendências, né? Tendência, ó, outra definição, não fui nem eu que escrevi isso aqui, né? Estou trazendo aqui, né, uma sequência para provar para vocês, né? Inclusive, do como se formam essas tendências, né? Então, uma tendência é o sentido dominante em que um papel ou mercado está indo. Então, olha só, também não é somente da moda, não é somente do design de interiores, né? A gente está falando aqui de como o papel está indo, como o mercado está indo. Mercado, gente, é atrelado a tudo, ao nosso consumo em geral, desde comidas, desde viagens, desde lazer, desde formas de trabalho. Tudo isso é mercado. Então, olha quantas áreas estão envoltas e permeadas pelas tendências. Será que mesmo é só um modismo? Será que mesmo, né, se as pessoas estão certas de torcer o nariz e dizer eu não sigo tendência nenhuma, né? Tanto que aparecem palavras, se você pegar no dicionário, né, inclusive, e olhar a definição da palavra tendências, vai aparecer tender para, inclinar-se para ou atrair-se para certas situações. E, inclusive, lá na definição, vai aparecer a palavra naturalmente. Opa, mas se é natural, então é o contrário de forçado. Vamos voltar de novo. Modismo é o contrário de durabilidade. Será que a informação que muitos estão recebendo sobre tendências é a real, é a verdadeira, né? Então, essas tendências são o quê? São indícios que uma cultura projeta e podem ser captados, interpretados como futuros comportamentos e preferências. Essa palavra comportamento, ela tem que estar colada quando a gente fala de tendências. As tendências, já dando spoiler da sequência, elas vão moldar os comportamentos. Ou a tendência que realmente é tendência, ela vai alterar comportamentos. Tá, Maria, mas o que isso tem a ver com design interior? Tudo. Porque quando a gente faz um espaço, a gente está delimitando áreas, a gente está incrementando áreas, aonde exatamente pessoas vão usufruir desses espaços a partir dos seus comportamentos. Então, se eu não entendo de pessoas, eu não entendo de espaços. Entender de espaços, né? Entender de pessoas, eu preciso para fazer os meus espaços também. Então, só vai sair um espaço interessante de design de interiores, uma boa composição, se eu entender de comportamentos. E nossa, comportamento está ali diretamente, né? Vendo essa definição aqui,
ligado a uma questão de tendências. As próprias preferências, que a gente vai fazer lá entrevista com o cliente, né? Quais são as preferências do cliente? Então, as preferências não são só aquilo que vem dele genuinamente. As preferências de comportamento e as preferências do cliente de vocês também podem estar sendo moldadas pelas tendências. Então, eu preciso entender, até mesmo para fazer um bom briefing, o que das preferências do meu cliente eu vou me basear, algumas genuinamente deles e outras que ele vai ser influenciado, né, pelas coisas que estão tendendo a acontecer, os quais serão canalizados pela indústria e pelo mercado consumidor. Opa, a indústria produz de tudo. Né? Então, antes que a gente falou mercado, então eu estava já trazendo essa questão da indústria, e por isso que até no começo me apresentei falando que eu trabalho com consultorias para indústria, inovação, tendências. Então, talvez, né, só talvez, me parece que as tendências não são tão supérfluas assim, não são tão modismos assim. Então, as tendências são um fenômeno social, isto é, uma afirmação. Tanto que as tendências são inerentes ao ser humano, não tem como a gente fugir delas, inclusive elas têm diversas origens, não é só a única origem de olhar, ver e né, querer aquela situação ou aquele comportamento para o meu dia a dia, mas tem diversas origens as tendências. Elas podem vir por uma questão cíclica, que eu sinto necessidade de novamente, né, ter certos comportamentos que já aconteceram. Elas vêm, inclusive, por questões neurais, né, neurônios, o neurônio a parte da mimética que a gente tem dentro do nosso cérebro. Então, a gente não vai entrar em tudo isso, porque daí daria um final de semana inteiro aqui para eu dar uma aula sobre tendência na semana toda. Olha que dá, tá? Eu vou falar bem blogueira, bem influencer, apaixonada pela área. Então, sim, daria para falar. A André está fazendo assim, né? Já está rindo aí, porque sabe que aqui daria para falar muito sobre tendências, né? E tanto elas são inerentes ao ser humano, né? Mesmo aquela pessoa que vai falar, eu não sigo tendências. Será? Se a gente analisar o dia a dia daquela pessoa, com certeza ela vai ter algum comportamento assumido que veio em função do aparecimento de uma tendência, né? E a prova disso é que quem começou a desvendar as tendências não é o pessoal do design, não é o pessoal da arquitetura, não é o pessoal da moda que queria fazer, né, objetos para a gente ficar trocando toda hora, a cada nova coleção, a cada novo lançamento de tinta, a cada novo lançamento de revestimento. Né? Quem começou a estudar já há muitos e muitos anos sobre as tendências, séculos inclusive, são as pessoas ligadas à sociologia, à antropologia, psicologia. Essas áreas que estudam comportamentos humanos já viram que as tendências são inerentes ao ser humano. Então, se tiver um dia, né, um cliente, né, se vocês lidarem ou ouvirem falar alguma coisa sobre tendências, até vocês mesmos, porque a gente acaba sendo levado, porque às vezes, sim, tem gente que usa a palavra tendências de maneira errônea, vai forçar uma situação, né, para a gente adquirir um produto, porque está na moda. Este está na moda é o muito ligado ao modismo. O que a gente tem que entender é a verdadeira tendência, que até eu sempre faço esse trocadilho. Tendência não é uma marra, não é uma obrigação. A própria palavra tendências tem o seu radical inicial ali, tende a acontecer. Então, são indícios que a gente começa a pesquisar, né, os profissionais, antropólogos, sociólogos, psicólogos, os currenters, começam a investigar que vão acontecendo pelo mundo, né, movimentos, tanto parte cultural, econômica, política, geográfica, enfim, e que a gente vê que vai tender as pessoas a terem certos comportamentos. E o comportamento vai moldar a composição. Então, não tem como atrelar, e eu já quis começar com o título dessa nossa palestra para fixar.
a tendência molda a nossa composição. E um bom espaço de interiores se faz por boas composições. Então, a tendência não é uma obrigação. Não é porque lançaram, né, a cor do ano, inclusive está no fundo desse slide, que eu vou ser obrigada a pintar tudo com esta cor do ano. Eu vou primeiro entender esta tendência da cor do ano. Tende a as pessoas se agradarem com essa cor. Então, é necessário a gente entender as tendências, não simplesmente fazer a famosa cópia, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V dos elementos que a gente tem ao nosso redor, né? Então, uma boa tendência, ela vai estar baseada em muita, mas muita, mais muita e mais um cadinho aí de pesquisa. Tendência não é forçação de barra, não é um modismo. Inclusive, a gente consegue, né, analisar, e claro, a gente está tentando prever o futuro. Ninguém aqui, né, tem um oráculo ali para saber. Mas a gente vê esses indícios que podem tender a acontecer nos próximos anos, nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, né? Então, tem coisas que a gente já pensa, já sabe assim, que lá para frente vai acontecer. Então, a gente sabe que vai acontecer mais perto. Tudo isso vem exatamente de muita pesquisa. As verdadeiras tendências, então, são baseadas em pesquisa, em dados, em fontes. Inclusive, existem agências internacionais dedicadas única e exclusivamente somente a fazer pesquisa. Pesquisa de tudo que vocês podem imaginar, até pesquisa de felicidade. Né? Tem o Instituto de Felicidade, de Happiness Institute Research, Instituto de Pesquisa da Felicidade, que pesquisa a felicidade. Né? Então, eles vão lá, vão pelo mundo inteiro pesquisando dados. Então, tem diversas dessas agências que fazem pesquisas, né? Não só elas a gente utiliza para saber, né, o que pode tender a acontecer, que vai moldar comportamentos, assim como a gente viu a definição, e que vai moldar também as nossas composições em espaço. Em paralelo a isso, a gente tem o Zeitgeist, que é uma palavra em alemão, ela não tem uma tradução literal, mas a gente pode entender no português que é o espírito de um tempo. Então, também, conforme a época que a gente se encontra, inclusive o ano que a gente nasce, a gente vai ter um conjunto de fatores que vai moldar a nossa vida. Né? E até que vai ser as coisas mais bobas. Então, um período que teve, né, na região de vocês, ou na área de vocês, ou no país, né, teve muitas, sei lá, uma região, teve muita chuva, foi um ano muito chuvoso, vai moldar o comportamento daquelas pessoas um fator climático. Ou, imaginem como está sendo moldado, vamos trazer, né, para outras áreas, que a gente viveu também, como foi moldado o nosso período em que a gente ficou recluso dentro de casa. Isso moldou vocês também, né? Me moldou vocês também. Pensem no dia a dia de vocês, o que vocês mudaram, né? Claro, no primeiro momento, mas que vocês continuaram com essas mudanças a partir da pandemia, né? Também coisas positivas, né? Também vão moldar, ou seja, isso não tem a ver comigo, tem a ver com o ambiente que eu me encontro. Por isso que o Zeitgeist se chama espírito de um tempo. Então, esse espírito de um tempo, ele molda a gente a partir até de questões, como eu falei, né? Pode ser climáticas, né? Períodos assim de uma sequência de muito sol, uma sequência de muita chuva. Peguei aqui um período mais curto, né? Mas especialmente o espírito de um tempo, ele está vinculado a mudanças ao nosso redor, culturais, sociais, tecnológicas. Então, tudo isso não sou eu o agente. Isso eu já estou falando o quê? Que existe até um termo, né? Zeitgeist, o espírito de um tempo. A gente já está vendo que mudanças sociais, mudanças culturais, mudanças tecnológicas vão afetar o meu comportamento e, consequentemente, vai moldar
o meu espaço. Então, parece até lógico quando a gente vê dessa forma, né? É verdade, a cultura mudou, né? Tem coisas novas sociais acontecendo, tem novas questões tecnológicas, não tem como a gente ter domínio sobre isso. A gente vai ser influenciado por essas mudanças que acontecem no período que eu estou vivendo, o zeitgeist, espírito de um tempo. E, claro, a gente não vive isolado. Nós vivemos em grupo. E o comportamento em grupo também já foi extremamente estudado, inclusive até Freud explica. Freud também falou das tendências. Olha até onde, né, chega esse estudo de tendências para alguém dizer, é só um modismo. Não é só um modismo. Se a gente fechar os olhos da nossa área especial às verdadeiras tendências, a gente está comprometendo a composição, né, a definição dos espaços e até mesmo o entendimento do cliente que a gente vai trabalhar. Então, o que o Freud falou? Ele falou um monte de coisa sobre tendência, tá? Trouxe um recorte só aqui, né? Quando as pessoas se unem em grupos, ocorrem intensificações emocionais e identificações que podem levar a comportamentos contagiosos. O comportamento de outras pessoas quando eu estou em um grupo. Então, eu não sigo tendências, mas eu faço parte de um grupo. Se o grupo que eu tenho, convívio, passa a mudar, né, os seus comportamentos, eu provavelmente sou contagiada também por essas mudanças, porque vem da nossa raiz primitiva. A gente só sobreviveu porque a gente se arranjava em grupos, né? Pensa, o ser humano é muito frágil, né? Tanto climático, né? Tá um frio aqui, né? Eu tô vendo que mais gente também tá no frio, né? Andréa também. Tá frio, frio a gente sucumbe ao frio. Calor, a gente sucumbe ao calor. Mas a gente também precisa comer e ter abrigo, né? Então, se a gente estivesse sozinho na nossa história, lá no homem primitivo, a gente não teria sobrevivido, a gente precisava caçar em grupo, a gente precisava, enquanto um grupo caçava, outro procurava água, outro procurava abrigo, outro cozinhava, outro isso, outro aquilo, senão a gente não tinha sobrevivido. Nós somos muito frágeis em comparação, né, com o ambiente natural e com os animais todos que existiam na nossa história primitiva. Então, quando a gente tem essa memória primitiva, mais ainda a gente sabe que a gente não vive sozinho, a gente interage com grupos maiores, menores, e o Freud mesmo, né, descreveu como tendência, né, que nós também moldamos o nosso comportamento conforme o grupo que a gente está. A gente é contagiado. Então, reforço novamente, o comportamento está diretamente ligado à composição e às tendências. Até fiz o trocadilho. Esse trocadilho eu amo. Toda vez que eu falo de tendências, eu faço esse trocadilho. Porque o comportamento vai compor os espaços. Ou vai compor o mobiliário, né? A gente só muda de escala, né? Quando a gente fala de mobiliário, fala de design interiores e do espaço, a gente só está mudando de escala. Então, o comportamento, a própria palavra já tem ali no início, compor, vai moldar os espaços também. E lá no começo a gente viu, tendências estão assim, ó, agarradinhas com os comportamentos. O tender para, inclinar-se para, o comportamento contagiante, né, o contagioso, todas as definições que a gente foram sendo trazidas. Trouxe de alguns, né, profissionais, mas os outros vão corroborando da mesma forma que tendências é algo inerente ao ser humano. Então, quando a gente junta, né? Eu falei antes, até deixa eu voltar aqui que eu coloquei, né? Que o Zeitgeist tem a ver com mudanças sociais, culturais, tecnológicas, não tem como a gente fugir, né? Que a gente fica, por exemplo, agora, inteligência artificial, a gente fica até, dá às vezes um pânico, assim, vendo tudo que a inteligência artificial é capaz de fazer. Dá um ciricutico, porém, eu não posso negar que ela existe, ela está ali, né? E de alguma forma já me influenciou, né? Então a gente tem mudanças sociais, culturais e tecnológicas. Junta isso com o comportamento,
Eu vou pegar agora um bracinho específico da linha das tendências, do estudo das tendências, para vocês verem como molda, sim, um espaço. Imagine que, eu coloquei antes, sociais, culturais e tecnológicas. E eu vou agora me restringir a falar da parte tecnológica e me restringir a falar de um único elemento tecnológico, que é atrelado a esse aparelhinho aqui, né, que a gente não tem jeito, a gente usa, né, celular, e que mudou completamente a nossa vida a partir do momento que a gente pôde compactar muito, não é, também liga, né? Hoje o celular também faz a ligação, que o brasileiro, inclusive, quase não faz, né? O brasileiro é campeão de mandar áudio, né? Então a gente quase não faz ligação com o celular que foi criado num primeiro momento para esta comunicação via oral, certo? Para vocês verem como é muito dado, né? Ai, pronto, achei que eu ia ver um monte de espaço. Calma, ainda vai ter, tá? Um monte de espaço, um monte de fórum, tá falando de tendência, composição. Pois é, mas eu primeiro preciso provar para vocês, porque vocês, se já não ouviram, ou se vocês já não titubearam, né, vão ouvir que esse negócio de tendência é para forçar barra, esse negócio de tendência é só porque o meu profissional quer me empurrar esse imóvel que é mais caro, ou essa situação aqui, que depois, ano que vem, vou ter que trocar tudo de novo. Então, a gente precisa educar, muitas vezes, o mercado, né? Dado fresquinho, ó, porque a gente, assim, falei para vocês que eu pesquiso, dou consultoria, eu trago dado assim, ó, pegando fogo, né? Cada vez que eu vou falar sobre tendência, já tem conteúdo novo para falar. 2023, o Brasil tem 181 milhões de pessoas conectadas nas redes sociais todos os dias. Vocês têm noção do que é isso? 181 milhões de pessoas conectadas nas redes sociais todos os dias. Então, peguei um recorte das tendências, tecnologia. Dentro da tecnologia, eu podia ter pego um monte de coisa, peguei só o celular. Dentro do celular, eu estou pegando um elemento que, a partir do uso do celular, passou a se difundir, né, pelo mundo e no Brasil também. Redes sociais. Pensem vocês aí, se vocês fazem parte de pelo menos uma rede social. Tenho certeza que sim, né? Todo mundo pensa bem aí. Quando não faz parte de uma, faz parte de duas, três, né? Enfim, faz parte de uma rede social. Vocês estão, né, com um grupo aqui da Semana do Design Interiores. Pronto, vocês já estão com uma rede social, né? Então tem jeito, a tendência influencia a gente sim, né? E olha só que interessante. Nos últimos 2 anos, né, o Brasil teve um crescimento influenciado também pelo período, né, da pandemia, teve um incremento de 14%, que é muito. Ó, e o Brasil hoje se encontra aqui, ó, em primeiro está China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, que é um país muito pequeno, né? Ele supera o Brasil, então não é só uma questão de tamanho. Aí o Brasil vem na sequência, na frente, inclusive, até da Rússia, né? Então tá aqui, ó, o Brasil está em quinto lugar de maiores populações digitais no mundo. Então, eu já fiz olha o recorte que eu fiz, né? Peguei lá a tendência, já falei para vocês que tem várias origens sociais, culturais, tecnológicas, tecnológico. Fui lá, então, para o celular, fui para a rede social e agora vamos ver essas tais redes sociais, né? Então, isso aqui é um dado do Brasil também, tá? Ele está em inglês porque é uma pesquisa internacional, mas que fala daqueles principais países que aparecem no dado anterior. Então, no Brasil, a rede social mais utilizada é o WhatsApp. Então, daquele número de 181 milhões, 93% tem WhatsApp. E aí, a segunda rede social que os brasileiros mais utilizam, então estou trazendo um dado Brasil, a gente vai fazer projeto, né, para os brasileiros, é o Instagram. Quase 90% das pessoas no Brasil interagem, 90 daquele recorte de uso de 180 milhões, certo? Usam o Instagram. Então, imagine a infinidade de pessoas
que fazem parte dessa rede social. Lá no começo, primeiro slide, até quis frisar, né, porque já tinha toda uma conexão. O que eu botei lá de contato? Antigamente eu colocava outros contatos, né? Colocava o e-mail, já cheguei uma época a colocar Facebook, hoje em dia eu coloco meu contato, o Instagram, né? E aí o Instagram, gente, por incrível que pareça, né, de estar em 2023, ele surgiu ontem, 2010, cronologicamente falando em tecnologias, né, do surgimento do celular, do surgimento antes do computador, né, depois a gente vai para o celular, é ontem. E em 2010 ele foi lançado, e na época, claro que agora teve lançamento de outras redes sociais, né, fizeram bastante sucesso, mas já ninguém mais está usando, né, enfim, e aí superaram esses números, mas para a época de 2012, em 2 anos alcançou já 100 milhões de usuários, né? Então, foi algo assim estrondoso quando o Instagram surgiu, e aí, enfim, tem todo o histórico dele, não é essa a intenção da gente falar aqui, né? Mas por que que ele ganhou tanta popularidade, né? O aplicativo rapidamente ganhou popularidade devido à sua abordagem visual e foco em compartilhar. Visual. O que que a gente trabalha com design interiores? Visual. Percepção visual. Então, os meus olhos estão lá no Instagram porque eu quero ver, né? Percepção visual, porque eu quero ter essa abordagem visual, porque o ser humano gosta de imagens. Então, a gente está vendo um comportamento. A gente consegue, com os dados, entender por que, que o Instagram fez tanto sucesso, né? Porque tem a ver com uma conexão visual. O ser humano ama a parte visual, né? Além disso, mostrar momentos cotidianos de forma criativa, estilizada. Que interessante, né? Diferenciais da nossa área que a inteligência artificial ainda não faz é ser criativa e ter esse grau de estilização, ter essa capacidade de interpretação. Muito bom. Aí o recorte do recorte do recorte, ó, como eu estou esmiuçando aqui para você fazer como o mundo das tendências é grande. O que as pessoas gostam dentro do Instagram? Que tipo de foto que elas gostam de ver? Disparado na frente, selfie. Selfie, que inclusive era um tipo de foto que não existia, gente. Há 10, 15 anos atrás, não se tinha nem o termo, mas não se tinha nem a possibilidade, não se tinha equipamentos para fazer um selfie. Então, a palavra selfie, eu posso não ter Instagram, posso não ter rede social, mas o selfie, as pessoas vão saber o que, que é, e surgiu o quê? De uma tendência. Então, será que não me influenciou? Né? Só a ver se eu não sigo tendência, eu não tenho rede social, eu não uso celular, mas se eu perguntar para as pessoas o que é selfie, as pessoas vão saber o que, que é selfie. Só que a selfie não existia antes ali de 2010. A gente não falava em selfie, né? Ou até começou um pouco no Facebook, mas não era. A selfie ficou, né, conhecida a partir do Instagram, né? E quando a gente fala de uma selfie, peguei aqui, né, uma foto de uma selfie, né? O que que a gente vê que acabou dando esse incremento, junta com a característica. As pessoas queriam ver algo criativo e algo que fosse estilizado. Essa pessoa está tirando a foto em um lugar qualquer? Não, ela tem um fundo. Esse fundo passou a ganhar tanta importância que, a partir da selfie, com o fundo criativo, a gente trouxe uma nova categoria de composição chamada ambiente instagramável. Então, será que realmente a tendência não influencia? Surgiu uma foto que não existia, surgiu uma composição que não existia. Quem nunca viu um espaço desse hoje de asa para tirar foto? Aí, claro, evoluiu, né? Primeiro só é a minha foto da minha selfie, aí evolui para alguém desses daqui todos, né? Eu preciso de alguém tirando a foto para mim, né? Mas foi essa a sequência que a gente teve de uma tendência que primeiro tive que explicar para vocês que não é uma coisa supérflua,
trouxe ali pensadores, até Freud, quem diria, né? Que na quarta-feira, numa aula de tênis, iam falar de Freud, né? Iam ouvir Freud. E aí, como eu trouxe para vocês esse embasamento, e para mostrar como a gente foi sendo moldado o nosso comportamento por uma nova tecnologia, com um aparelhinho, com uma rede social, né? Com aqui um tipo de fotografia e a necessidade de um novo espaço. Então, aqui a gente já está com design interiores puro, né? Aqui, gente, é o espaço de uma loja. Isso é um ambiente de design interiores hoje. Se pede para fazer ambientes instagramáveis. E aí, inclusive, em 2023, a gente já tem a evolução do ambiente instagramável, que é o quê? A loja inteira instagramável. Então, por exemplo, essa nova loja da Havaianas, que foi inaugurada recentemente em São Paulo, ela é um espaço inteiro instagramável. Você não tem um fundo instagramável, você tem um ambiente todo. Aqui ela está até fazendo certo. Bem significativa essa foto, né? Do lançamento ali da loja, enfim, uma cliente fazendo uma foto, um selfie do que eu acabei de mostrar para vocês. E essa loja inteira é instagramável. Então, antes a gente tinha só o fundo, né, instagramável, e agora a gente evoluiu para uma nova visão de concepção de projeto, que o design interior, será que não moldou, né? Olha como a tendência moldou. Surgiu um tipo, um estilo de espaço que é para tirar selfies, mas que é altamente instagramável, altamente publicável, porque é criativa, estilizado. Então, quando a gente coloca uma foto dessas na internet, lá na minha rede social, ela chama atenção. Então, esse espaço aqui também é da Havaiana, tá? É da mesma loja. Então, não tem só a asa lá para tirar foto, né? Um canto da loja, ou um canto do restaurante, ou um canto da rua, né? Da exposição, enfim. É a loja inteira instagramável. E aí, o que fez, né? Com a gente, esse tal de Instagram? Ele moldou o meu olhar também. As pessoas passaram a se interessar muito mais por fotos, né? Então, inclusive, pesquisando, aprendendo sobre como tirar fotos. Ai, não, Marina, eu não, eu gosto que os outros tiram foto de mim, eu não fui atrás de pesquisar. Só que nós somos bombardeados, aqueles, né? 180 milhões de usuários, 90% que está no Instagram, então é gente pra caceta, né? Esses olhos são moldados diariamente por princípios de fotografia. Princípios de fotografia servem exatamente para que aquela foto tenha mais criatividade, chame mais atenção e seja mais estilizada. Então, Maria, tu estás dizendo que meu olho agora, mesmo que eu não queira, ele está mais acostumado com princípios de fotografia? Sim. E aí que a gente vê que a gente pode, inclusive, moldar estes princípios de fotografia, trazendo aqui algumas poucas regras de fotografia, vocês nem precisam dominar, né? A fotografia, eu já trouxe aqui para vocês, tem outros princípios de fotografia. Se vocês começarem a observar, né, nos Instagrams que fazem sucesso de fotos, fotos de viagem, fotos de dia a dia, ou até foto da blogueira, da influencer lá, usam algum tipo desses princípios, ou vários deles. Um deles é pegar a foto, dividir ela, né, tanto verticalmente como horizontalmente em 3 partes. Então isso se chama regra dos terços. Eu adoro, tem livro de fotografia aqui, etc. Tá lá, a regra dos terços, né? E o que esse princípio sabe da fotografia? Que eu posso colocar o meu objeto de atenção e vai gerar uma imagem criativa em algum desses 4 pontos que essas linhas se encontram. Então, vejam, essa foto aqui, o foco principal, que é esse menino, né, monge Buda aqui, ele está nesta parte da regra dos terços, então ele não está centralizado. Essa foto aqui, de influencer, ela está nessa regra dos terços também. Então, meu olho está sendo moldado por isso. E aí, o que resulta? Em espaços onde eu também possa aplicar essas regras, que vão facilitar a leitura para o meu olho, que inclusive já está acostumado lá com o Instagram. Então, foto de ambiente aqui, que usa princípio da regra dos terços. Vejam que o elemento principal, o ponto e essa poltrona aqui, estão deslocados exatamente dentro dessa divisão, né?
Então, isso é bem importante. Deixa eu até ver. Faço isso em minhas postagens de obras no Instagram. Agora tem esclarecimento, porque tem muita atenção das pessoas. Viu, César? Conteúdo ali, ó, agora tá entendendo por quê, né? A gente nem sabe. Porque, gente, o nosso cérebro é uma máquina muito poderosa. A gente faz as coisas intuitivamente. Agora, é muito mais fácil quando a gente faz conscientemente. Então, se vocês olharem nas fotos de vocês, até nos ambientes que vocês já fazem, vocês devem até utilizar esses princípios, de tanto ver. Prova de que é uma tendência molda, sim, o olhar de vocês e molda a composição. Agora, saber como isso é feito é libertador, né? Porque eu vou poder aplicar com muito mais certeza, né? Então, aqui, outro espaço também, inclusive, bem com cara de instagramável, com essa wall paint, com essa parede pintada, novamente, né? O rosto feminino ali está dentro da regra dos terços. Outro princípio de fotografia que é muito legal, que é uma brincadeira, uma estilização da imagem, é trabalhar com as linhas de perspectiva, onde a gente meio que deforma um pouco o objeto. Ele, por exemplo, nessas duas situações, tanto esse rasgo ali do concreto, ele é reto, mas quando a gente olha de baixo para cima, ele parece que ele tem um ângulo, né? E gera um dinamismo. A foto dessa floresta aqui, maravilhosa. É óbvio que os troncos estão retos em relação ao chão, está tudo caindo na minha cabeça, né? Então, novamente, aqui é um tipo de foto que aparece muito ali no Instagram, que chama muita atenção, né? Então, eu peguei aqui fotos, gente, de Instagrams conhecidos, exatamente por trazerem fotos e serem muito compartilhadas e terem muitos seguidores. Olhem essas soluções de teto se não são a mesma coisa. Eu peguei, inclusive, todas as quatro de restaurantes, né? Restaurantes recentes, composições recentes. Quando a gente olha para cima, esses elementos todos estão pendentes, a gente vai ter essa mesma sensação de perspectiva, algo inusitado. Gente, até bem pouco tempo atrás, ninguém dava nem bola para o teto, né? No máximo ia ter iluminação, ali algum rasgo, e tinham essas condições. Olha, outro princípio que é muito utilizado em fotografia, aparece muito lá no Instagram. Criar molduras, né? Usando a própria arquitetura, usando a própria natureza, né? Acaba a gente emoldurando, a gente até nos quadros, né? A gente já sabe que um quadro, só a gravura, não chama tanta atenção como um quadro com passepartout e moldura. Então, a gente está emoldurando, valorizando a imagem central. E aqui é uma forma criativa e estilizada, que a gente viu lá no começo, por que o Instagram fez tanto sucesso, de emoldurar alguém. E aí, a gente tem os ambientes. Isso aqui é um restaurante também. Fiz questão de botar a foto da artista, porque é uma artista que está bem nesse limiar, né? Ela é arquiteta de formação, arquiteta e designer de formação, a Marcela, conheço ela, e ela também é artista plástica. E hoje, a parte de arte dela, né, dessas pinturas, é ali no fundo, ó, isso aí é o banheiro de um restaurante, tá? Hoje faz tanto sucesso que o escritório dela, hoje só, aspas, nada, né? Faz a parte artística, né? Então, ela trabalha sempre em parcerias, já trabalhou comigo, inclusive, com arquitetos e designers, né? Fazendo os espaços. Então, olha ali, olha a moldura que ela criou. Então, inclusive uma pintura que ela está do lado contrário, porque a ideia é você se ver no espelho, poder fazer o selfie no espelho do restaurante com uma moldura que foi pintada ali atrás. A gente está ali, né? Tá muito fácil de a gente perceber como, gente, Prof. Marina, eu nunca percebi como isso veio, né? Qual foi a origem? É exatamente da selfie do Instagram, né? E hoje trabalha, tá, a Marcela é maravilhosa, uma artista plástica maravilhosa mesmo, faz de tudo com tipo de arte, mas muito da arte dela vem desses espaços instagramáveis, dessas paredes, esses wall paints, essas inserções, como essa moldura tão simples, mas tão complexa, né? E aqui uma outra moldura super simples, né? Também um projeto mais contemporâneo, bem recente esse projeto aqui, né? Valorizando, claro, a gente já tem o batente das portas, né? Mas aqui é um batente, né? Com presença, né? Pintado de um verde ali, presente nesse espaço. Outro princípio, então, linda, né? Dá uma olhadinha no Instagram dela. Eu sigo ela, né? Se quiserem lá no meu Instagram, eu boto o nome dela, Marcela Schmidt, vai aparecer, que é meio difícil soletrar. Mas se também acharem, né? A Marcela ela tem um trabalho bem legal.
Outro princípio que eu amo, ó, bem blogueira aqui, bem influencer, amo, sou apaixonada, são as geometrias, tá? Inclusive, eu trouxe aqui também, isso aqui é uma sequência de um Instagram que eu sigo, que ele tira só essas fotos de geometrias, que vão aparecer naturais, construídas, né? Até aqui na sequência, por um acaso, peguei todas de arquitetura, agora que eu tô vendo. Mas a gente está falando de design de interiores. E isso vem de um princípio lógico do meu sistema de percepção visual. Então, tem até explicação neurocientífica que o nosso sistema visual, ele ama complexidade e ordem. Então, ele adora ter geometrias, mas tem que ter uma organização, né? Por isso que eu uso, por exemplo, de cobogós, faz muita alusão a essa geometria, o nosso olho gosta muito, né? Então, o que a gente passa a perceber? Que sim, a gente está sendo moldado pelo mundo, né, que nos rodeia, e que eu peguei apenas ali um detalhezinho, tecnologia, celular, rede social, Instagram, e olha como os meus espaços hoje são atrelados a isso. E vejam que todas as imagens que eu passei não são cópias. Então, aquela pessoa lá do começo, que eu falei que você já deve ter ouvido, que torce o nariz quando vocês falam de tendências e diz, ah, isso é modismo, é porque ela está acostumada só com Ctrl+C, Ctrl+V. Tudo que a gente viu aqui são interpretações. A gente entende a origem, o que isso afeta no meu olho, como o meu olho está acostumado, e eu vou usar esse conhecimento para ir criar novas coisas no design interiores. E aí, uma brincadeira que eu fiz, né? Vocês devem ter achado bem doido no começo, aquele monte de cor que eu coloquei, não é a palestra da Prof. Renata que fala de cores, mas o que eu usei? Tendência! Uma crítica aqui no final, né? Eu usei o fundo dos meus slides, as últimas cores do ano, né? Dos últimos anos que se passaram. Todos os meus slides estavam com cor do ano. Porque sempre vem essa pergunta, tá, mas Marina, e a cor do ano? A gente deve usar ou não? O que vocês devem usar? A explicação da cor do ano. O porquê da escolha da cor do ano. Por quê? É apenas um resumo que a Pantone faz sobre comportamentos. Então, sempre que eles lançam a cor do ano, que esse ano é a Viva Magenta, eles vão dar palestra, eles vão ter lá no site deles o porquê que eles escolheram essa cor, que ela é apenas a tradução do que eles estão vendo de comportamentos mundo afora, a tradução desses comportamentos numa cor que resuma exatamente essas características. Então, não é para sair pintando tudo dessa cor. Agora, se essa cor casar com o espaço de vocês, que bom, né? Um detalhe, podem usar sim, que vai ser bem interessante. Lembrem, tendências não são cópias, tendências têm a ver sim com comportamentos. E quem torceu o nariz é porque não sabe do que realmente se trata as tendências e vai estar lá preso eternamente no modismo e na cópia do Ctrl+C, Ctrl+V. Espero, gente, né, que eu tenha contribuído um pouquinho para vocês verem que a gente tem uma complexidade a ser considerada para fazer design interiores, compor um espaço, só que é muito bom e muito agradável estudar tudo isso, é empolgante saber de tudo isso. A gente entende de pessoas, e se a gente está entendendo de pessoas, a gente, inclusive, vai entender da gente mesmo.